estarão aladas de seiva sem outono, relíquias de meu corpo que perco em cada ferida. Porque sou como a árvore cortada que brota e ainda tem a vida. Bueno, gente, vamos ver quem é que vai estar conosco no nosso programa de hoje. Claro que há desmatamento no Pampa, mas ele ocorre nas florestas que ocorrem no Pampa. Mas a maior parte do Pampa é formado por campos, não são floresta. Então falar em desmatamento não educa o público corretamente. Ele vai entender, se nós falarmos desmatamento do Pampa, o público vai entender que nós estamos falando em supressão de florestas do Pampa. E não é essa a imagem. Tá aí, o bandoneon e o piano do Carlitos Magallanes e do Roberto Pinheiro e o professor Valério Pilar. E a gente abriu hoje esse nosso encontro, o nosso encontro desta lua, com esse negócio de árvore, né? Que imagem frondosa que é a imagem da árvore quando se fala na necessidade de defender o meio ambiente, de defender a ecologia, enfim, a árvore cortada, a árvore como indivíduo e como membro da floresta. Puxa, a floresta também é uma palavra forte quando se fala na defesa do planeta de uma maneira geral, do clima, das espécies animais também, de toda a biodiversidade. É claro que para isso precisou uma luta que levou algum tempo para que se pusesse em evidência a vitimização desses personagens, da floresta, da árvore. Mas aí eu pergunto para vocês, nós que somos de uma zona que gosta de se sentir pampiana, quando a gente olha para um campo, para uma várzea, para um banhado, para algo que não seja uma floresta, não seja um conjunto de árvores, será que a gente está igualmente pronto, predisposto, preparado para ver se aquilo ali está sendo ofendido, atacado, preservado, cuidado, vilipendiado, desprezado? Será que a gente tem esse olhar quando a gente olha para o plano, para o campo? É por causa disso que a gente começou com esse assunto da árvore, para fazer essa pequena provocação e para apresentar o professor Valério Pilar, que está aqui conosco para falar desse outro personagem, do campo. Prazer de ter aqui, Valério. É um prazer, Demétrio. Obrigado pelo convite. E essa questão de que há um viés, né, florestal na visão que as pessoas têm da natureza, é muito bom que as florestas estejam protegidas, que as pessoas tenham consciência de que as florestas nativas precisam ser protegidas. Mas, por outro lado, quando essa destruição acontece e está acontecendo nos campos nativos, que são vegetação nativa, tão nativa quanto as florestas aqui no sul do Brasil, as pessoas, são poucas as pessoas que se importam, né, com essa destruição. Então é isso que a gente quer chamar a atenção, ou seja, os campos são tão valiosos, né, quanto a biodiversidade, quanto são as florestas. E sobre todos os aspectos, né? Porque as pessoas hoje estão aprendendo uma série, em boa hora, né? Até mais do que em boa hora, aprendendo um vocabulário, muitos conceitos relacionados à tua área, à área da ecologia, enfim, a todas as áreas ligadas ao meio ambiente, mas isso sempre parece de alguma maneira associado à floresta. Eu me lembro de uma amiga uruguaia que, entrando no Rio Grande do Sul, via arrozais em determinada região, claro, num dos caminhos que traz do Uruguai é o que mais se vê, e ela dizia: mas essa gente aqui não cultiva nada, é tudo puro campo, né? Na cabeça dela e de muita gente urbana, é natural, as pessoas não sabem disso, a visão de uma lavoura e a visão do campo preservado nativo pode parecer a mesma coisa, né?
O que está acontecendo com o campo nativo do Rio Grande do Sul neste momento? É um processo que já começou há algumas décadas, né, em algumas regiões, nos anos 1970, com a expansão da agricultura de soja, e antes, né, com a agricultura de arroz nas várzeas. Mas esse processo se acelerou nas últimas décadas e aquilo que era, por um tempo, restrito ao Planalto Médio, se expandiu para a Depressão Central, para a região da Campanha e da fronteira oeste. E hoje nós temos alguns municípios, por exemplo, Cruz Alta, Passo Fundo, regiões que eram campestres, né? Quer dizer, regiões que inspiraram, né, o Tempo e Vento, né, do Érico Veríssimo, né? Hoje tem menos de 10%, 4%, 6% de remanescentes campestres do que tinha antes, né, de campo. Virou tudo lavoura de soja, principalmente, né? E isso se expandiu para o restante do estado, né, para a Campanha. Então nós estamos perdendo os campos. Hoje restam um pouco mais de 30% da cobertura original de vegetação campestre nativa no Rio Grande do Sul. E é interessante que, pelo que eu vi, bom, te conheço há alguns anos, conversando contigo, vendo algumas coisas tuas e de outros pesquisadores, não há nenhuma incompatibilidade maior, digamos assim, do pastoreio, da utilização para pastoreio nesses campos. Não se trata de ficar olhando os campos, não se trata de dizer, olha, não há saída econômica, precisamos preservar isso, enfim, só por uma questão ecológica e ancestral, digamos, da nossa paisagem. Não, o pastoreio combina muito bem com esses campos originais, é a impressão que eu tive. Sim, na origem, né, a atividade pastoril, né, para a produção pecuária foi uma das primeiras atividades econômicas desenvolvidas aqui, né, com as missões jesuíticas, né, que havia, né, as estâncias, né, missioneiras, né, as estâncias que utilizaram então esse recurso natural, os campos nativos, para a criação de gado, para a produção de carne, de couro, né? E ocupavam não só a região do que hoje é as missões, mas toda a região da Campanha, né? E então é um tipo de atividade que é compatível com a conservação da biodiversidade. Ou seja, e é benéfica para a conservação da biodiversidade. Nós dizemos que a atividade pastoril de produção pecuária é fundamental para a conservação dessa vegetação de campo, né? No momento em que essa outra atividade econômica, por exemplo, a agricultura implica na destruição dessa vegetação nativa e a sua substituição por uma lavoura ou por silvicultura. Agora, a atividade pecuária, aquela sobre o campo nativo, ela é perfeitamente compatível e é possível torná-la mais produtiva, inclusive mais competitiva em relação a outras atividades econômicas. É uma pena, porque é importante que nós tenhamos agricultura enfim, nós precisamos produzir grãos, né, e outros produtos, né, além da atividade pecuária, mas que isso aconteça de uma maneira a não destruir completamente os campos. É impressionante porque tem um impacto humano primário, se eu puder chamar assim, tô lançando aqui essa palavra. Antes mesmo dos resultados gravíssimos de uma transformação dessa, tem gente lá que vivia de uma maneira tradicional, que afinal de contas os intelectuais rio-grandenses e platinos foram buscar lá uma identidade que tem a ver com aquela paisagem, com aquelas atividades, e essa gente está sendo, há quantas gerações, desprezada, expulsa, perdendo a sua cultura, perdendo o seu cabedal enorme de conhecimento, porque está perdendo a necessidade de tê-lo, né? Precisando buscar a vida, como se diz em espanhol, né? Tornar-se busca-vidas, quando ali existia todo esse potencial e foi o potencial que nos formou. Como é que se conserta isso? Como é que se resolve isso? Como é que se encaminham ações políticas e públicas para algo dessa ordem? Tem sido muito difícil, né? Porque além dessa falta de consciência, né, da população em geral a respeito da importância desses campos como vegetação nativa, né, quer dizer,
essa perda que está acontecendo. Se fossem florestas, o povo já estaria fazendo campanha, né? Proteja as florestas que estão sendo destruídas aqui no Pampa. Mas não, são os campos. E ninguém está fazendo isso, ou poucos estão fazendo isso. Né? Proporcionalmente ao tamanho do bioma, se na Amazônia tivesse acontecendo o que está acontecendo aqui com os campos, seriam por ano 30 mil quilômetros quadrados no bioma Amazônia. Em relação ao tamanho do bioma, é isso. 30 mil quilômetros quadrados teria uma campanha mundial. Defenda a Amazônia, proteja a Amazônia. O Brasil está destruindo a Amazônia. Aqui nós estamos fazendo no Pampa, em termos relativos, isso aí, né? E poucos estão se importando. Para mim ainda é muito recente, eu vou chutar que tenha sido em 2004, isso não sei, a celebração do reconhecimento do bioma Pampa, se não foi exatamente em 2004, foi por aí. E, bueno, repito, depois de desde o século XIX a gente vir construindo toda uma identidade, falando do ponto de vista cultural, daquilo com que mais comumente a gente lida aqui no Canto Sul da Terra, a música, a poesia, a literatura, em cima de algo que ao mesmo tempo se está destruindo, é um paradoxo estranhíssimo, né? É um paradoxo estranhíssimo. A Argentina e o Uruguai, tu tens uma série de atividades conjuntas, né? Eu não me lembro o nome daquela entidade, daquele evento anual que tem a ver com os pastizales, né? Essas palavras são muito interessantes, porque na Argentina, quando a gente ouve falar pradeira, que seria pradaria, algo assim literalmente, pradeira é pasto plantado, né? Plantar o azevém no inverno, plantar para nós aqui o milheto no verão, sei lá eu, uma pradeira não é o campo nativo, eles usam pastizal. Como é que estão essas iniciativas nos países vizinhos? Eu citei o Prata, mas onde tu achares interessante citar? Essa perda, né, desse tipo de vegetação na Argentina já aconteceu, muito mais do que aqui. E no Uruguai está indo para o mesmo caminho. Né? Agora, desses 3 países, o que tem uma legislação que teoricamente protegeria, né, esses campos, né, desse ritmo desenfreado de destruição, é aqui no Brasil. Nós temos a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que teoricamente protegeria todo tipo de vegetação, inclusive os campos nativos. Acontece que aqui no Rio Grande do Sul, na regulamentação, né, dessa lei, o governo do estado em 2015 assinou um decreto dizendo que os campos usados na atividade pastoril, ou seja, praticamente todos os campos nativos, poderiam ser declarados no Cadastro Ambiental Rural como área rural consolidada pelos proprietários. Na prática, isso determina que esses campos não são mais considerados como remanescentes de vegetação nativa. Logo, o proprietário não se sente na obrigação de declarar a reserva legal e protegê-los, e tampouco lembra que tem que pedir autorização se ele quiser transformar uma área de campo em lavoura ou plantação de árvore. Então está acontecendo isso. Esses campos estão sendo destruídos a um ritmo, esse que eu falei, de 152 mil hectares por ano, só no bioma Pampa, e as autoridades não tomam providência, há uma negligência, né? Inclusive na análise dessas declarações, né, do Cadastro Ambiental Rural. É como se nós tivéssemos feito declaração de imposto de renda lá em 2016, 2017, até hoje o governo, a Secretaria da Receita Federal não tivesse analisado a nossa declaração. É isso que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, é uma negligência. E esses campos estão se perdendo, né? E é um hiato perigosíssimo, né? Onde muita coisa pode acontecer. A gente está aqui numa ilha quase simbólica, por sorte não é simbólica, é um lugar resistente ainda, de vegetação em cima do Morro Santa Teresa, inaugurando hoje com o Valério aqui, porque a gente já tinha feito na parte ali dos pinos com outros convidados, no meio de uma vegetação nativa. E o Valério conversando com a gente aqui, com o pessoal da casa, comigo, a respeito de como era a cobertura desse ambiente em Porto Alegre, né? Os povos originários lidavam de uma forma que não é simplesmente aquela forma de transitar por ali sem tecnologia, nem conhecimento, nem intervenção. De uma forma extremamente inteligente, né? Que não chegou em nenhum momento a criar essa ameaça.
há que aprender com eles? É assim como eu estou dizendo? O que tu diria dessa ancestralidade dos campos do nosso lugar? Os campos eles precedem as florestas. Há evidências, né, históricas, paleoecológicas mostrando isso. Os campos precedem as florestas. E então aqui os morros de Porto Alegre, Porto Alegre geograficamente faz parte do bioma Pampa, né? E os morros de Porto Alegre são cobertos com campos nativos, né? As encostas voltadas mais para o norte, as encostas sul geralmente são cobertas com florestas. Mas isso, né, é natural, é uma cobertura vegetal natural e com a urbanização se modificou, obviamente. E esses campos, de vez em quando, ainda queimam, né? Então, graças a essas queimadas, esses campos são mantidos como campos, porque senão eles já teriam desaparecido em função da mudança climática, né? A expansão da vegetação lenhosa. Mas antes, né, dessa urbanização, antes da colonização, essas áreas eram usadas pelos povos originários. Caçadores, coletores usavam esses campos como território de caça, e as matas, para aqueles povos agricultores, as matas, os solos de mata eram usados, né, para a agricultura. Então aqui em Porto Alegre provavelmente era território utilizado, né, pelos povos, né, que usavam esses recursos, né, desses campos. Mas sempre com essa ideia, né, que a gente, quando fala de povos originários, com inteligência e com intervenção, não é aquilo de, viviam que nem os bichinhos, não é nada disso. Tem uma série, tem uma compreensão da possibilidade de relação com o ambiente. Não sei se eu gosto especialmente dessa palavra ambiente, porque esses indígenas dizem que eles são a mesma coisa, que o ser humano é terra que anda, né? Então não é um cenário, né? Eles estão integrados e sabem como está. Te pergunto isso, entre outras coisas, porque eu quero te mostrar uma música que se chama Eu Me Criei a Puro Campo, Eu Me Criau a Puro Campo, que o velho Yupanqui, que sempre com a referência no pensamento indígena, mas aí falando de uma realidade camponesa argentina, canta sobre o que é o campo na sua vida, desde a sua infância. Vou mostrar para ti, vou mostrar para o pessoal de casa, vamos lá? Yo me he criado a puro campo, rancho, rebaño y maizal. Yo me he criado a puro campo, rancho, rebaño y maizal, con noches de historias viejas y mañanas de cristal, con noches de historias viejas y mañanas de cristal. Bajo un cielo de gaviotas vi a mi padre trabajar. Bajo un cielo de gaviotas vi a mi padre trabajar. No sé si sembraba coplas por el modo de cantar. No sé si sembraba coplas por el modo de cantar. Un día yo vi un camino y me puse a caminar. Un día yo vi un camino y me puse a caminar, y anduve, y anduve, y anduve, mezclando dicha y pesar. Y anduve, anduve, y anduve, mezclando dicha y pesar. Después de muchos trabajos, en un mundo fui a parar. Después de muchos trabajos, en un mundo fui a parar. Un mundo de nombre extraño, se llamaba soledad. Un mundo de nombre extraño, se llamaba
soledad. Angustias e ingratitudes, esas cosas del penar. Angustias e ingratitudes, esas cosas del penar, nunca podrán lastimarme. Mientras vive en soledad, nunca podrán lastimarme. Mientras viva en soledad, solo podría cambiarlo, pero es imposible ya. Por un mundo de historias viejas y mañanas de cristal, por un mundo de historias viejas y mañanas de cristal, solo podría cambiarlo, pero es imposible ya. Ni mi madre está en el patio, ni mi padre en el maizal, ni mi madre está en el patio, ni mi padre en el maizal. Valério, tu estás numa militância muito antiga na universidade, em outras formas de associação e de instituição, e todas elas preocupadas com fazer o que nós estamos fazendo aqui, levar esse discurso, essa reflexão e esse conhecimento para fora delas, né? Tocar a cada um de nós. Por isso a gente começou com aquele comentário a respeito de que, de alguma forma, a árvore já consegue sensibilizar as pessoas e a floresta também, mas ainda falta olhar para outros ambientes, de outra forma, enfim. E tem belas e várias iniciativas neste sentido. Eu quero mostrar uma delas aqui. Os Campos do Sul. Ele começa lindo pela imagem mesmo, pelas fotos, muitas fotos tuas, se não todas, não sei, acho que muitas, né? Fotos do próprio Valério. E esse livro aqui tem essa intenção, se eu não estou enganado, né? Chegar na maior, mesmo que tenha muito trabalho científico aqui, chegar no pessoal que está nos assistindo aí agora. E com versão digital, com outras possibilidades. Fala um pouquinho desse trabalho. Este livro é de 2015, mas de lá para cá a situação só piorou, né? Nós mostramos aí imagens, as fotos são de vários autores, né? Fotógrafos, e o livro teve essa intenção de tocar no público não especialista, né? Eu fiquei muito feliz quando uma professora de jardim de infância e de ensino fundamental me contou que as crianças gostavam muito das fotos do livro, né? As fotinhas ali. Então é isso, esse livro, a edição em papel está esgotada, mas ele está disponível numa versão digital, é possível baixar em PDF, né, na internet. E o importante é isso, de lá para cá só piorou, né? E essas imagens, elas, ou seja, mostra a riqueza da biodiversidade, né, que é encontrada nos campos, numa linguagem acessível. São especialistas da área, né, o que melhor nós tínhamos à época, né, do conhecimento científico sobre a biodiversidade dos campos e sobre o uso sustentável. E temos um capítulo, né, do Demétrio sobre a influência dos campos, né, na poesia, na literatura, a importância dos campos para nós aqui, para a nossa identidade. Foi muito legal, enfim, fazer essa participação, trazendo um pouquinho disso. Jo me creo a puro campo é um exemplo de infinitas canções e poesias que têm relação com esse mundo do campo, né? É um lindo trabalho e vou repetir aqui o título, vocês já viram, Os Campos do Sul. Valério Pilar, que prazer enorme te ter aqui nesse capãozinho de mato, cercado de campo, mas também cercado de asfalto, cercado de fricções entre poderes, entre interesses, enfim, para uma conversa tão boa como essa. O que tu quiseres dizer para as pessoas, fica à vontade. Muito obrigado. Espero que tenhamos campos para contar a história daqui a 20, 30, 40, 50 anos, porque do jeito que está indo,
vai sobrar muito pouco, infelizmente. Pois é, a gente espera que não seja assim, mas vamos deixar bem claro que nós estamos falando com um professor e pesquisador que trabalha há décadas, permanentemente, diuturnamente com isso, certamente não está fazendo nenhuma espécie de alarmismo aqui. Então, o que ele está fazendo é nos chamar a atenção para a necessidade de aderir a essa defesa, a essas lutas, enfim, por este tipo de ambiente, por este tipo de ecossistema. E quanto antes, já de forma tardia, ele nos deu os números para indicar isso. Vamos para aquele nosso pequeno intervalo e a gente já retorna com mais papo e música no Cantos do Sul da Terra. Bueno, gente, e a gente retorna desse nosso pequeno intervalo para o momento de todos os domingos, aquele nosso momento de cevar a palavra. Custa-me confessá-lo, mas a vida é também um bandoneon. Há quem sustente que quem toca é Deus, mas eu estou certo de que é troilo, já que Deus apenas toca harpa e mal. Seja quem for, o certo é que nos espicha num único gesto puríssimo e logo nos reduz aos poucos a quase nada. E claro, nos arranca confissões, queixas, que são clamores, vértebras de alegria, esperanças que voltam como os filhos pródigos e, sobretudo, como os estribilhos. Custa-me confessá-lo, porque o certo é que hoje em dia poucos querem ser tango. A natural tendência é ser mambo, ou rumba, ou cha-cha-cha, ou merengue, ou bolero, ou talvez cassino, em último caso valsinha ou milonga. Passo doble, jamais. Mas quando Deus, ou Pichuco, ou quem for, toma entre suas mãos a vida bandoneon, ele sugere que chore ou regozije a gente sente o tremendo decoro de ser tango e se deixa cantar, e nem se lembra que lá adiante espera o estojo. Bueno, gente, maravilhoso poeta do Passo de los Toros, Mário Benedetti, mais maravilhoso ainda com esse acompanhamento aqui. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. O bandoneon, esse poema para o bandoneon é Mário Benedetti. E aí está ao fundo o bandoneon com o seu parceiro, talvez predileto, desde que ele entrou na música platina, na música rioplatense, que é o piano. Porque a gente está tendo o prazer de receber aqui Carlitos Magallanes e Roberto Pinheiro. Que prazer! O prazer é todo nosso estar junto contigo. Já começamos aqui no mais alto estilo, né? Eu cevando a palavra, dizendo poesia do Benedetti, e a gente com essa música ao fundo. Muito bonito, perfeito, mas isso não é música para fundo, isso é música para ouvir detidamente, é música para se ouvir com toda a profundidade da atenção, porque nós estamos falando de dois artistas que estão radicados aqui há muito tempo e que estão dando a conhecer às pessoas a essência da música portenha, do tango. Não só, a gente já vai conversar com eles, ver que eles têm outras facetas, são músicos múltiplos, mas que têm essa preferência por essa música cidadã, digamos assim, no sentido de urbana, portenha, uruguaia e argentina. Aí entra o tango, mas entram outros formatos também. Carlitos, há quanto tempo... Vamos começar por ti, porque vocês são não desde que estão aqui cada um, né? Há quanto tempo tu estás no Rio Grande do Sul fazendo isso que nós estamos vendo e vamos ver nessa nossa parte do programa? Bueno, vou te dizer, el 19 de março próximo vai completar 48 anos
Eu cheguei aqui a convite de meu grande amigo, meu irmão, meu compadre, hoje saudoso, Carlos Garofali, por 40 dias. Mas cheguei aqui, parecia que estava em casa, parecia que estava lá. Eu me senti totalmente à vontade. Vindo de Montevideo. De Las Piedras. Las Piedras. Las Piedras de Canelones. Eu nasci em Montevideo, mas me criei em Las Piedras, la tierra de Julio Sosa, el varón del tango. Fantástico, tremendo cantor, Amigo Julio nosso. Sosa. Amigo. Canelones, como é que se chamam os canários? Os caras canários. dos Canelones são os canários, Os né? Eu ia muito a um festival em Tala. Garofali era del Tala. Olha aí. Garofali, toda a família, o regente da orquesta, avô de Garofali, era regente da banda del Tala, uma das bandas mais famosas do interior de Uruguai. E esses 40 dias, que por enquanto são 48 anos, para sorte nossa, vão ser muitos mais. Como é que foi o duo com o Garofali? Porque a gente ainda tem isso na lembrança e no ouvido muito claro, o teu trabalho com o Garofali, né? Foi maravilhoso, porque a história com Garofali é muito comprida, para falar bastante tempo. Eu conheci Garofali em um festival em Canelones, em el campo de deporte de Canelones. Se realizaba la mejor típica, el mejor grupo, la mejor banda, y ganaron la mejor banda, eles ganaron. Y yo tenía mi propio grupo, era Piero Magallanes, formado con un trabajista, Piero, ya fallecido también, y ganamos la mejor típica de Canelones. Y él falou para el país dele, dice, si yo consigo un bandoneón como ese, faço el trío. La vida es maravillosa, ¿sabe? Ahí la gente se comunicó, entró en contacto. ¿Sabe quién fue nuestra madrina después que falleció Julio Sosa? Lilian. Lilian, la única comentarista de tango del Río de la Plata, era madrina de Julio Sosa. Julio se fue con 38 años y ella pasó a ser la madrina nossa. Ah, que espetáculo. É muito comprido, muito comprido. Muito comprido e muito lindo. E hoje as pessoas estão vendo esse outro duo, essa outra roupagem. Será que é outra roupagem? Vocês que vão me dizer. Roberto Pinheiro, o que tu gostarias de nos contar aqui? A primeira coisa que as pessoas pensam é como é que a gente vai escrever aqui? Estamos na televisão, tem que botar o nome ali, os créditos. Pinheiro com N, com aquele N com o tio em cima. Não. É Pinheiro mesmo, com N-A-T, porque o homem é fronteiriço. Prazer de ter aqui também. Isso. Olá, muito obrigado pelo convite, então, e pela acolhida. Realmente, eu sou de um lugar que as coisas acontecem para os dois lados, né? É tudo meio a meio, mas a minha árvore genealógica toda foi daqui para lá. Então, eu sou Dutra Pinheiro e os dois sobrenomes foram daqui. Só que o Pinheiro lá modificaram no cartório, né? Escreveram com N-Tio, mas era com NH. Que nem aqueles Sarabia, Saraiva, aquelas histórias que a gente conhece bem da história do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Magalhães. Sem dúvida. E aquela fronteira, pela proximidade de centros importantes, pela condição até de passagem, a gente às vezes fala mal da condição de passagem, mas às vezes ela faz muito bem para um lugar, ela areja culturalmente. Sempre teve muita coisa boa acontecendo naquela zona de fronteira uruguaia, né? E quando tu começaste especificamente no tango, na milonga ciudadana? Sim, comecei. Qual é a tua trajetória? Comecei de criança por causa que meu pai toca bandoneão também. Então, já desde pequeno, ele já ia me ensinando a cantar algum tango, né? Antes de aprender a ler, eu já cantava algum tango, né? Isso lá nos Caminitos de Tierras Coloradas, porque nós estamos falando em Rivera, né? Tem um monte de gente boa, de músico bom de Rivera, de escritor de Rivera, que a gente conhece por aqui. É verdade. Até o José Hernández morou ali em Livramento, uma boa época. A Volta de Martin Fierro foi toda escrita ali em Livramento, né? É isso aí, a gente tem um pouquinho, tem essa nossa contribuição ali nessa obra fantástica de um argentino, mas que começa a ser escrita na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. O que vocês acham
Já mostraram, já teve a mostra do pano aqui enquanto eu cevava a palavra com o Benedetti, mas o que vocês nos mostrariam agora? Agora sim, para a gente parar a orelha, para o pessoal prestar atenção, porque é assim que deve ser. E vamos com um dos tangos mais antigos, então, é El Choclo, que seria aquele milho verde que vem na sopa, né? Se tivesse fogo aqui, eu já estava assando algum choclo para a gente acompanhar, porque é bom, né? Passa cinza por cima, não precisa nem sal. Que beleza! Desgranaram, debulharam, já que é el choclo é a espiga de milho, foram direto ao grão, é assim que se diz em espanhol, al grano do choclo, sensacional, muito bonito. Muitos granos. Carlitos, existem vários momentos que a gente identifica, pensando numa geração anterior a minha, meus pais, meus tios, a gente identifica picos. Eu não vou chamar de moda porque nunca foi moda, sempre se apreciou de forma constante o tango aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas tem picos, tem momentos que estão em alta. Agora há pouco estava em alta a coisa da dança, da milonga, né? Sim. Fazer, bailar, ir às milongas e bailar e tal. Como é que foi, já que tu estás há 48 anos, como é que é esse ambiente aqui? Teve um estranhamento, teve uma dificuldade? Como é que é? Eu vou te dizer, quando eu cheguei aqui, 19 de março de 75, eu me levei uma surpresa assim inacreditável. Garofalo veio para aqui, para o Brasil. O problema nosso foi muito simples. Tuvimos o tango trio durante 5 anos e perdimos as partituras, todos os arranjos, todos. Há menino que hoje é seu nome, que faz sucesso no Uruguai, se chama Luis Chato Arismendi, famoso. Esse menino começou comigo a tocar. Morava a 1,5 quadras de casa. E aonde estávamos tocando, sempre estava junto. Sempre. E tocamos em um clube. O contrabaixo ficou porque voltaríamos 3-4 dias depois. E pegamos um táxi para ir a pegar o trem na estação central. Garofalo era maior na frente. Em la ponta, Gustavo Donagrande, lamentavelmente saudoso Gustavo, pianista e contrabaixista. Eu nesta ponta e no meio, Luisito Arismendi. Él casi se desloca así, y cuando habíamos unos 500 metros, Garofalo volvió para atrás y dice, ¿quién tiene las partituras? Y él dice, ¡para! Luisito, ¿qué tú fez?
Disse, eu quise fazer uma brincadeira com vocês, botei atrás do muro. Voltamos, Meu Deus voltamos e a partitura não estava mais. Aí que aconteceu? Fizemos todo o possível e o impossível para procurar aquelas partituras. Ninguém se manifestou, nunca. Uma vez escutamos um tango que era o arranjo daquele tango que nós tocávamos. Mas que coisa impressionante. E ver o valor que davam se desapareceu, como se fosse dinheiro deixado atrás do Aí muro. Garofalo passou 30 dias. Isso foi 5 anos com o Tango Trio. Radio Carve, e todo o que havia no Uruguai naquela época, e fizemos. Passaram 30 dias, disse Gustavo, Carlitos Magallanes, eu tenho um pedido, vou para o Brasil. A Brasil? Tu vai tocar tango? Não, vou tocar outras coisas. Ele tocava na banda, era um músico completo. Ele se foi veio para aqui para o Brasil. Gustavo era engenheiro, se foi para a Argentina, e eu fiquei no Uruguai e me transformei em empresário. O último show de los 5 latinos, último show, fui eu que levei. Palito Ortega, João Manuel Serra, Camilo Sesto, todo o que passou naquela época, eu e meu saudoso amigo Rodolfo Veledo. O Uruguai começa com seus problemas e ele me fez um convite para vir aqui por 40 dias. Chegando a Brasil em 75, eu levei a maior surpresa da minha vida, porque tu não veías nem no Uruguai nem na Argentina o que se veía aqui. En Río Grande do Sul, las mujeres de vestido longuinho con estola de pele, los hombres con borboleta, y pagaban fortuna por uma vaga, não havia pista de dança, só para escutar. Olha só, está falando na metade dos anos 70. Para quem viu esse boom de milongas. Milongas, agora eu não estou falando do ritmo, eu estou falando do lugar onde se vai para dançar. Exatamente. Teve um boom de milongas aqui há muito pouco tempo, há poucos anos. E o pessoal não lembra. Eu, por exemplo, não lembraria disso. Eu era criança, eu sou de 66. Maravilhoso. Daria para lembrar que tinha esse ambiente todo. Mas teve mano a mano? Teve... Bueno, eu saí depois da comparsita e fui para mano a mano. Tuve 2 anos mano a mano. Mano a mano entravam 400 pessoas por noite, de segunda a segunda. Não se parava, não havia descanso. Se pagava inclusive dobrado o dia que tinha descanso a gente. De segunda a segunda, 400 lugares lotados. E afuera havia outros 400 esperando vaga. Já que vocês estão mano a mano aí, o que mais vocês nos mostrariam então? E vamos agora ao ritmo de milonga. A milonga nocturna de Julián Plaza. Vamos? Essa é uma daquelas milongas que me fazem lembrar. Esse cara, a qualquer hora, nós vamos pegar ele na cruzada e ele vai vir aqui conversar conosco. Uma vez o Jamandu Costa, tocando no Cantos, na rádio, eu disse para ele, mas que bonito esse, agora toca uma difícil. Porque era daquelas de dar tendinite até quem está ouvindo, né? Vou te contar uma bem rapidinho. Essas escalas terríveis. E é linda essa milonga. Vou te contar uma coisa bem rapidinho.
Yamandu começou tocando com a gente. Olha só. Ele me mandou uma fotografia agora de Portugal, onde ele está com 14 anos, mais ou menos, e eu de bandoneão do lado dele. O Yamandu não lia música. E eu falava, Yamandu, tu é analfabeto, tu tem que ler música, Yamandu. Porque ele tinha uma condição impressionante, não? Eu era amigo da Algacira, amigo de la Mai também. Aí, tanto insisti, que ele estava na dúvida. Ele foi fazer uma gravação em La Sitch, e o maestro vino e le disse, tu vai tocar duas músicas. Deu as partes para ele. Quando deu as partes para ele, e agora? Mas gênio é gênio. ¿Sabe qué fez? Dice, el maestro no iría conmigo hasta el piano. Y me dice, ve cómo quiere que toque el sotaque. Y él llevó el violón. Aprendió 2 pautas de cada música. 2. Ahí cuando llegó el momento de grabar, dice, Ganso, bota tal música, que era la más leve, la más... Y fue, maestro, ¿vos quiere esto aquí? Papá, fue. Cuando llegó el momento que, para, le dijo. Y Ganso paró. Ahora escuche, y tocó del jeito de él. ¡Ah, tira esa partitura! Y ella mandó, toca de tu jeito. Al otro día, él estaba batiendo la puerta de Osmar Carvalho, que foi o primeiro que começou a ensinar música para ele. Ah, o Osmar, olha que beleza. E aí sentiu que tinha essa necessidade. Lúcio Janel le ensinou todos os macetes, todo. Lúcio Janel é um grande violão. Ele se baseava com aquele ouvido tremendo Exatamente. que tem. Mas a gente, quando fala em alguém como o Yamandu, pensando na força das coisas mais folclóricas, essas palavras nunca são muito precisas, mas saindo um pouco do tango e da milonga citadina, da milonga urbana, como a gente ouvia agora, aqui é uma zona de música mais tradicional ou nativista muito intensa, muito forte. Também é assim na região de ambos, tanto lá eu quando vou a esse festival em Tala, é o Festival del Gaucho, justamente com criojas, com gineteada. A fronteira tem isso muito forte também. E eu posso pensar rapidamente em músicos dos mesmos instrumentos de vocês, que são folcloristas importantes, o Isaco Abitbol, o Dino Sallucci, o Pajo Solá no bandoneon, ou só falar num Ariel Ramírez, falar na Hilda Herrera, nas coisas que faz de folclore. Como é que vocês se manejam com isso que os uruguaios e argentinos chamam folclore, com a coisa mais crioula, mais nativista? Como é que é o trânsito de vocês e o gosto de vocês por essas coisas? El gosto nosso é de música. A música é universal. Só que o tango tem uma projeção, tem algo que te atrai, que te lleva. Ele tem tango toca com o sentimento da pessoa. Toca um tango e a pessoa fica atenta. E ele tem um pouco outra linguagem, né? Quer dizer, não é comum que os folcloristas sejam tangueiros e o contrário. Tem um ou outro que faz a ponte, mas em geral ou é isso ou é aquilo. E o tango, eu me atreveria a dizer que é um gênero musical que se desenvolveu mais para o lado da música erudita. Eu acho que a causa disso foram grandes mestres de música sinfônica que emigraram para aqui, para o Rio de la Plata, que tocavam música erudita lá e vieram a tocar tango aqui, então enriqueceram muito os arranjos musicais do tango. Olha que interessante. Tem uma carga de virtuosismo maior que a maioria das músicas folclóricas, né? As harmonias mais complicadas, às vezes, né? Sem dúvida, muito interessante. Bom, quando aparecem as figuras inovadoras, assim, né? Todo mundo pensaria em Piazzolla, mas quem conhece sabe que são muitas outras figuras também que fizeram uma proposta nova. O que vocês acham disso? O tango, quando começou, era só instrumental. Sim. E a primeira figura que fez uma grande variação no tango foi Carlos Gardel, que apesar de ser um cantor, ele fez uma inovação musical no tango muito importante. Ele criou o gênero tango-canção, que era um tango mais lento, que dava para cantar mais romântico, para interpretar mais o cantor. Sem dúvida. E já que a gente está falando de canto no tango, porque o tango tem o seu canto. É claro que cada cantor é um cantor, em qualquer gênero. Mas o tango tem o seu canto, tem o seu discurso, a sua linguagem. Que tal a gente fazer algo com canto junto? Vamos lá, então. Este que falei de Carlos Gardel, justamente, a letra de Alfredo Lepera. Alfredo Lepera, nascido em 1900 em Santos, né?
Bom, são essas voltas do destino, né? Por uma cabeça. Por una cabeza de un noble potrillo que justo a la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está fingiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderse 1000 veces en la vida? ¿Para qué vivir? Cuántos desengaños por una cabeza, yo juré 1000 veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiera al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo vuelve a ser, fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderse 1000 veces en la vida? ¿Para qué vivir? Que beleza, eu estou pensando, se fosse uma carreira entre um e outro, por uma cabeça é um tema de carreira, né? Se fosse uma carreira entre um e outro, tivéssemos um juiz, um daqueles gaúchos velhos que arbitravam uma carreira, ele teria dito assim: puesta, cavalheiros, que significa empate. Puesta nomás, cavalheiros. Né? Porque não dá para discutir, chegaram junto, nem um focinho, nem uma orelha, nem um pouquinho de luz entre um e o outro, assim é um duo, que lindo duo, que belo trabalho. Vocês são tão afinados assim, se eu perguntar para vocês os 5 maiores do tango, vocês vão dizer os mesmos nomes? Ou vão brigar? Hoje nós falamos em Julio Sousa, falamos em Gardel, falamos há pouco em Piazzolla. Goyeneche. Goyeneche, eu comecei com um texto que fala no Pichuco, mas assim, que te toca, te ganha, te arrebata. Eu sempre me inspirei quando toquei bandoneón. Siempre me inspiré por el Gordo Troilo, siempre. Para mí era el que tenía más sentimiento, que él tiene aquel toque que llega a nosotros. Ahora, el músico, el bandoneonista violento, así, que era máximo, era Astor Piazzolla. Yo toqué para Astor Piazzolla cuando vino aquí qué maravilla. Vino al Canal 12 y pidieron en la noche, 1978, pidieron quién tocaba en la noche, Piazzolla. Dice, esos dos gringos, gringos los dos, Garofalo y yo. Ahí fuimos con Baranguá, de violino, que hoy está aposentado, Nilton Balsarini, lamentablemente saudoso Nilton, y él llegó, tuvo una delicadeza maravillosa, él cumplimentó un por un, maravilloso. Y quien presentaba el programa es Elia Ribeiro. Imagina que momento fantástico. E essas coisas são inolvidáveis. Sem dúvida nenhuma. Maravilhoso. E os teus, Roberto, que não escapam da tua maior seleção, tua melhor seleção? Bueno, eu sou fã do bandoneon do Carlito Magallanes. Isso sim. Isso sim, eu também colocaria na minha lista. E não quero que vocês esqueçam do disco de ouro do Carlito Magallanes.
Não tocamos nesse assunto. Puxa, né? A gente falou em um gênero que tem seus picos, seus momentos de mais valorização, e eles disseram que se espantaram com a valorização aqui. E se eu disser para vocês que um trabalho deste duo que está aqui conosco ganhou o disco de ouro de tango, que foi a primeira vez que se ganhou um disco de ouro de tango. Garofali lamentavelmente não pôde receber, porque já era saudoso. Quem receberam foram os filhos. Eu fiz um show com a Sinfônica, com a OSPA, 3.000 pessoas em Araújo Viana, e entregaram o disco de ouro para a gente. Foi inolvidável, esse foi inolvidável. Que maravilha, que maravilha. Isso sim, isso é encontrar o ambiente, aquele que te surpreendeu naquela altura que tu vieste, realmente é uma coisa sólida, né? Isso é maravilhoso. O que esta terra deu para a gente, claro, a gente deu, por parte da gente, deu todo o máximo possível, não? Mas é um agradecimento total. E, na verdade, a gente vai a qualquer lugar, a música tem nos aberto muitas portas, tá? Tanto a Carlitos como a mim, como a essa fila de artistas, Balsarini, Garofali, esses que passaram antes que nós por aqui. E a gente só tem a agradecer ao povo gaúcho. Aqui, neste lugar, na beira desse fogo aqui, nem dá para dizer que vocês abriram a porta, não tem porta. É que nem aquele galpão antigo virado para o nascente que não tem porta, é só entrar, principalmente para quem representa a cultura do sul da terra com a dignidade e a beleza de vocês. Tem uma coisa linda demais, quando eu cruzei a fronteira, eu pensei que ainda estava no Uruguai. As mesmas casas, a rua com as mesmas casas. É o sul da terra, meu querido amigo. É o sul da terra, maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. E nós que te agradecemos. As pessoas vão ficar encantadas como a gente ficou aqui hoje. Nós te agradecemos profundamente por o convite. Poderíamos ficar muitas horas mais, mas é bom para ficar com a promessa de que eles voltam aqui para o Cantos do Sul da Terra. Nós, vocês sabem, nós nos estamos vendo. Fiquem com Carlitos Magallanes, Roberto Pinheiro e até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra.